Olá, gente, tudo bem? Mais uma aula do sexto ano, dando continuidade ao material do PET, dessa vez falando sobre a semana 4 do PET. Na aula passada, a gente viu sobre os povos da América chamada América pré-colombiana. Então, são os povos indígenas que já estavam aqui na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Hoje a gente vai falar dos povos indígenas que estavam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses. E segundo o material do PET, ele tem logo um exercício lá no comecinho falando sobre as diferentes etnias que ocupavam o território brasileiro. As etnias do Brasil, elas são definidas por troncos linguísticos, ou seja, línguas primordiais que deram origem a outras línguas. Por exemplo, nossa língua primordial é o latim. Então, a, a raiz do português é o latim, assim como é do espanhol, como é do italiano e como é do francês, por exemplo. Então, aqui no Brasil existem três troncos linguísticos que a gente fala. O primeiro é o tupi, que é o que tem a maior extensão no mapa, como vocês vão olhar lá na atividade, e que ocupa principalmente a região do litoral brasileiro. Existe o Macro-G, que está mais no interior do Brasil, e tem o grupo Aruac, que está mais ou menos na região do Foz do Amazonas. E na primeira atividade, pede algumas características desses povos. É muito complicado achar todas as características, até porque elas são muito comuns entre esses povos. Então, por exemplo, dos tupis, o que a gente pode destacar como característica desses povos tupis? Lembrando que não existe uma tribo tupi. Tem os tupinambás, os tupiniquins, os tupi-guaranis. Então, tem várias tribos que estão dentro desse mesmo tronco linguístico. Então, entre os tupis, quais as características que a gente pode destacar? A primeira delas é que eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, assim como a gente já viu anteriormente também nos outros povos. Para os tupis, quem faz a conexão entre as divindades e a natureza, os seres vivos, os homens vivos e os mortos é o pajé, que também tem um conhecimento muito profundo das ervas ali próximas da tribo que são usadas para curar as pessoas, mas também para fazer mal, para envenenar essas pessoas. Tanto é verdade que o pajé é extremamente respeitado e extremamente temido pelos líderes dessas tribos. Essas tribos tupis viviam da caça, pesca e coleta na maior parte do tempo. Algumas praticavam a agricultura, porém, eles praticavam uma agricultura que a gente caracteriza esses povos de seminômades. Isso porque sempre quando a terra esgotava, ou seja, que a terra já se tornava infértil, que já não produzia tanto quanto produzia no início, eles se mudavam para uma nova região. Então, eles nunca ficavam fixados em uma mesma região do país. Então, por isso, nós chamamos eles de seminômades. E uma outra característica desses povos tupis é que eles eram poligâmicos, ou seja, um homem poderia ter mais de uma mulher. Já do Macro-G, eles também eram politeístas, tá? Eles possuíam a mesma relação com a terra que os povos de origem tupi, ou seja, ou viviam da caça, pesca e coleta, ou praticavam uma agricultura ali até a terra esgotar e eles mudavam para uma nova região. É, Entre os povos Macro-G, há uma divisão maior do trabalho nas tribos, sendo que homens, mulheres, crianças e idosos, cada um tem a sua função. Os homens geralmente ficavam com os trabalhos mais pesados, como limpar a mata para plantação, derrubar árvores, fazer canoas, fazer armas. Já as mulheres ficavam por conta do plantio do alimento, pelo preparo do alimento, por fazer redes para pesca, fazer algum tipo de rede para se deitar, entre outras coisas. Já as crianças aprendiam com os idosos e, numa certa idade, começavam a acompanhar os adultos até para aprender o ofício. E os idosos, eles ficavam com a parte de educar as crianças mais novas,
passando ali ensinamentos, algumas técnicas para desenvolver, para quando chegasse a hora de acompanhar os adultos, eles já terem uma base de conhecimento. Dentro do grupo Macro G, havia a liderança dos caciques, mas o fato dele ser líder não quer dizer que ele é uma pessoa diferente dentro dessa tribo. Ele trabalhava o mesmo tanto que qualquer outro membro homem dentro dessas tribos. Ele ia lá, preparava a roça para ser plantados os alimentos, derrubava a árvore, caçava animais, fazia suas ferramentas, suas armas. Então ele trabalha da mesma forma que um índio comum trabalharia. Por fim, o grupo Arawak, eles são de origem neolítica, ou seja, eles têm o mesmo nível de desenvolvimento que os povos neolíticos que a gente viu lá no comecinho do ano, ainda nas aulas presenciais. Praticavam agricultura, pesca e coleta. Produziam materiais de cerâmicas que eram utilizadas para a preservação dos alimentos e para esculturas de ídolos que eles cultuavam. Esses vasos cerâmicos eram extremamente enfeitados, adornados, com diversas formas ali, que, pelo menos é o que os vestígios arqueológicos indicam. E algumas tribos conheciam e praticavam costumeiramente uma espécie de escrita. Uma escrita quase similar à que a gente viu, por exemplo, dos astecas, com vários símbolos, assim, que a gente pôde ver na última aula. Mas não se sabe ao certo decifrar isso, porque a cultura Macro-G foi uma cultura muito pequena e que foi logo desaparecendo com a chegada dos portugueses. Em todos esses povos, a gente não se pode falar, então, que existe uma escrita, que há fontes escritas que nos informem, então, coisas sobre o seu passado, como funcionava a sociedade, entre outras coisas. Então, a maior parte do conhecimento que nós temos dessas tribos são através de vestígios arqueológicos. E aí, a segunda parte das atividades do PET dessa semana começa a falar, então, de lugares onde são encontrados esses vestígios. Um deles é a Serra da Capivara, ou também conhecido como Sítio de Raimundo Nonato, que fica no Piauí. Esse sítio arqueológico de Raimundo Nonato, ele é importante porque lá existem vários vestígios que começam a datar então a presença do homem aqui no Brasil por cerca de 20 mil anos atrás. Então, especula-se que o homem estaria aqui muito tempo antes dele ter atravessado lá pelo Estreito de Bering. Mas isso ainda está sendo estudado, comprovado, ainda não se bateu o martelo em relação a isso. O fato é que, além desses vestígios, encontra-se nesse sítio arqueológico várias pinturas rupestres, que são aquelas pinturas feitas nas paredes das cavernas que passavam ali mensagens para quem visse essas imagens, ou algum grupo nômade que estivesse passando por ali. Tá? Graças a esses vestígios, pode-se afirmar que o povo que vivia nessa região vivia da caça, pesca e coleta de alimentos. Eles não praticavam a agricultura. Já o outro vestígio arqueológico que traz no PET é o chamado dos povos dos sambaquis. Os povos dos sambaquis, eles são mais característicos no litoral brasileiro. Vai ter lá no PET um mapinha mostrando onde foram encontrados sambaquis aqui no Brasil. Tem principalmente, então, uma parte no Nordeste, mas a maioria desses sambaquis aqui no Brasil vão estar na região Sudeste e no Sul do Brasil. O que são esses sambaquis? Sambaquis são montes de conchas, ossos de animais, restos de alimentos, restos humanos, que foram acumulando ali, foram formando montes que hoje em dia são uma porção sólida ali, não se mexe, são verdadeiras colinas ali, formadas à base de conchas e ossos. E o que esses sambaquis ajudam a gente a entender esses povos?
Graças a essa, os sambaquis eram hoje originalmente usados como túmulos. Então eles enterravam as pessoas nesses sambaquis. E junto com as pessoas enterrava-se uma série de ferramentas, instrumentos, joias, enfeites. Isso acaba indicando para a gente práticas alimentares, práticas culturais desses povos que viviam então no litoral brasileiro. Várias escavações acontecem e vão mostrando momentos diferentes que essas populações ocuparam ali na região. Então, há datações de 10 mil, de 8 mil, de 7 mil anos atrás, tudo no mesmo monte, assim. Então, mostra que essas pessoas permaneceram ali, acabaram sendo enterradas ali, geração após geração, o que cria, então, várias camadas dentro desses montes de conchas. Certinho, gente. O vídeo de hoje é só isso. Já está explicando tudo ali que está dentro do PET. Qualquer coisa é só me perguntar, que eu tirar dúvida de vocês. Lembrando, pessoal, que está fazendo escrita na apostila impressa, dá uma olhadinha antes de entregar nas correções das semanas anteriores. Está tudo lá no site. Qualquer coisa, só me perguntar também em relação às questões anteriores que eu dou uma ajuda também. Certinho? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando. E é isso, gente. Possivelmente a gente vai ter uma pausinha aí entre o material 3 para o 4, então talvez semana que vem não tem vídeo novo, mas é para todo mundo conseguir botar as matérias atrasadas em dia. Ok? Então me despedindo de vocês.